Fala, Flagramável! O Flamengo é tricampeão da Supercopa do Brasil. No vídeo de hoje vamos repercutir essa vitória esmagadora sobre o Botafogo. Tá liberado o chororô, hein? Essas e outras informações e opiniões para você agora, de torcedor para torcedor. Então, para comemorar mais esse título, já deixa o seu like aí nesse vídeo, dá aquela moral. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, é totalmente de graça, é só clicar no botão abaixo, assim você não perde as informações diárias do dia a dia e das novidades sobre o Flamengo. Aproveita e dá a moral pro canal, a gente está começando com o pé quente, mas a gente ainda não bateu os primeiros 500 inscritos, está faltando pouco, então dá essa moral aí, se inscreve no canal e já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa e é campeão da Supercopa, hein? Vem comigo nessa resenha. Bom, nesse domingo, um domingo de muita chuva, enquanto aqui no Rio de Janeiro fez muito calor, lá em Belém choveu tudo que podia, alagou o gramado, impediu que o jogo corresse de maneira tranquila, mas o Flamengo sim soube controlar o jogo antes e depois da chuva e foi tricampeão em cima do Botafogo. Bom, o Flamengo ganhou e o Botafogo, como sempre, já começou o chororô. Por isso que eu falei que tá liberado chorar, não é isso? Bom, primeiro vamos começar com antes do jogo, né? A gente tem que lembrar aí que o Botafogo teve um dia a mais de descanso, o Flamengo teve, além de um dia a menos, o Flamengo teve menos do que as 66 horas que a CBF pede de descanso para os jogadores. Ainda assim, quem chorou foi o Botafogo, porque na entrevista, depois dessa derrota, o técnico do Botafogo disse que houve um desequilíbrio na preparação. Veja bem, porque o Botafogo voltou depois do Flamengo e, na visão dele, esse foi o causador da derrota para o rival. Incrível, porque inclusive os torcedores do Botafogo pareciam que estavam prevendo, porque alguns ingressos deles já estavam sendo cedidos para a torcida do Flamengo, porque senão o Mangueirão estaria muito mais vazio. Falando um pouco mais sobre o jogo aqui, a gente viu o Flamengo começando num 4-4-2. E esse 4-4-2 a gente tinha ali o Michael armando o jogo. A gente até falou em alguns outros vídeos anteriores que provavelmente a gente teria o Arrascaeta como titular. E não foi esse o caso. Então o Flamengo começou ali com Bruno Henrique e o Plata no ataque, o Michael e o Gerson armando, junto com o De La Cruz, que faz ali o segundo volante. No aquecimento a gente tomou um susto, né? Porque o Gerson sentiu, botou a mão ali na coxa, foi para o intervalo, ninguém sabia exatamente se o Gerson ia entrar ou não, terminou entrando e fazendo mais uma vez um grande jogo. Logo no início do jogo teve aquela forte chuva, mas a gente acreditou que fosse dar para jogar e depois aos 15 minutos o jogo precisou ser parado. Me chamou muita atenção o volume de jogo do Flamengo logo no início. Então aos 2 minutos a gente já viu uma bola cruzada pelo Wesley, que o Michael chegou e inclusive se chocou com a trave, o campo muito molhado, mas ali já foi um bom primeiro momento, isso aí foi com 2 minutos de jogo, né? Aos 5 minutos a gente percebeu que o Botafogo tentou também uma reação, o Pulgar inventou um passe por cima, ele errou, gerou ali um contra-ataque, mas nada demais. No primeiro tempo o Flamengo basicamente dominou todo, né? O Flamengo encaixando muito bem os contra-ataques, na hora que o Botafogo tentava, o Flamengo finalizava rapidamente as ações ofensivas do Botafogo. Então mais uma vez o que a gente pôde ver foi um Flamengo muito bem treinado, muito bem encaixado, e articulado com as ideias do Felipe Luiz. Inclusive, na coletiva, ele fala muito disso, né? Que o Flamengo, mais uma vez, obedeceu muito aquilo que ele acredita, aquilo que ele quer botar em campo. Eu achei, mais uma vez, um jogo do Wesley, assim, maravilhoso. Teve um lance lá que ele botou no ataque o Alex Telles, que é um grande lateral esquerdo para dançar. Jogou em todas as partes do campo. A gente via o Wesley roubando bola no meio, no lado esquerdo, no lado direito. E aos 9 minutos, a gente teve ali aquele passe lindo pro BH, que foi um pênalti claríssimo, né? Não teve nem dúvida, não precisou nem chamar o VAR, não teve nenhum tipo de questionamento, porque Bruno Henrique sairia na cara do goleiro. Se não fosse aquele carrinho ali, com certeza seria o primeiro gol do Flamengo. Já dominou a bola, né? Com aquela categoria que ele tem, o rei dos clássicos, né? Já dominou a bola, tirando do zagueiro. Achei que o Bruno Henrique bateu mal.
o pênalti, né? Achei que ele bateu no meio, uma batida meio que no meio, assim, não foi nem em cima nem embaixo, né? Não foi nem rasteira. Foi meio que não foi no meio do gol, mas foi a meia altura. Acredito que se o gramado não tivesse molhado, de repente o goleiro teria pego. Claro que isso não importa muito. O que importa é que foi gol do Flamengo. Mas sempre bom a gente ressaltar que agora a gente não tem um batedor de pênaltis oficial como a gente teve em outro momento. O importante é que o Flamengo, nessa parada dos 15 minutos do primeiro tempo, né? O Flamengo já foi com a vantagem de 1-0. O que me chamou muita atenção, e eu acho que chamou a atenção de todo mundo que assistiu o jogo, foi por que marcaram em Belém no momento que chama-se de inverno amazônico, que tem essa chuva, porque em Belém já chove o ano todo, mas nessa época chove muito mais. Marcaram nesse momento, parece que a galera não tem bom senso nessas horas, parece que o dinheiro fala mais alto, mas tivemos aí quase que uma possibilidade de adiar o jogo, o que causaria um transtorno tremendo, porque não tem data, tem gente que viajou só para isso, já tinha voo marcado, então eu fico imaginando o transtorno que ia acontecer. Ficamos 1h20 parado, mas graças a Deus a gente voltou, e aí voltou, acho que mais ou menos do jeito que parou. Um detalhe, o Botafogo batendo muito, né? Principalmente o jogador Gregório do Botafogo, batendo muito, nada marcado, foi levar um cartão amarelo muito depois. Aliás, foi ele que foi expulso, né? Aos 2, 3 minutos de jogo, lá quando o Botafogo foi campeão da Libertadores. Então, um jogador assim que, apesar de estar jogando em alto nível, parece meio descontrolado, batendo o tempo todo. E o que mais me surpreendeu, o Ramon Abate Abel não marcando nada, jogadores gritando com ele, xingando ele, absolutamente nada, não teve nenhum tipo de bronca com relação a isso, os jogadores cada vez gritando mais, chegando nele, o Marlon chegava, gritava e ele não fazia nada. Aí logo que a gente voltou aos 19, mais um golaço do Flamengo, né, o golaço do Bruno Henrique, que aí, pô, jogada inteira do Flamengo, né, casquinha do Plata, passe do Michael, e aí um destaque pro Michael, né, Michel que é ponta, mas nesse esquema estava jogando mais como um meia esquerda, né? Um meia caindo pelas pontas, jogando ali como um armador. E, pô, esse passe que ele deu, ele já tinha feito umas boas jogadas até então. Depois ele foi fazer mais dessa forma, né? Jogar mais como um armador de fato. Lindo passe dele. E o golaço de primeira do Bruno Henrique, que assim, sem explicação. 7º gol dele em cima do Botafogo em 14 jogos. Então, assim, um cara que adora fazer gol no Botafogo, principalmente em clássicos. Aos 21 do primeiro tempo, também tivemos uma tabela muito bonita. Flamengo trabalhando a jogada, o Gerson cortando quase que sai na cara do gol. Infelizmente, ele erra, né? Até isso é um detalhe que eu tenho que colocar aqui. O Gerson, ele peca muito na hora de finalizar. Em vez dele finalizar, ele tenta o toque. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes no jogo. Que se ele finaliza, provavelmente sairia gol, porque ele estava na cara do gol, né? Mas uma tabela, mais uma vez, mostrando o Flamengo dominando o jogo, sabendo o que fazia, os jogadores entrosados, sabendo aonde fica cada um, onde posicionado, né? Então gostei muito de ver essa tabela. Teve mais uma falta violenta do Gregório, não sei o nome dele, em cima do Michael, nada marcado. Então, assim, a gente via um Botafogo um pouco até descontrolado nesse sentido, né? E com a chuva isso vai ficando um pouco mais tenso, porque algumas faltas podiam, inclusive, machucar. O Flamengo com uma posse de bola muito grande, né? Teve um momento que o Flamengo tinha 5 chutes, o Botafogo não tinha nenhum. O Botafogo foi dar o primeiro chute aos 30 do primeiro tempo, né? Só para você ter uma ideia. O Flamengo quase 3 vezes mais passes, né? 65%, quase 70% de posse de bola. E assim, o que mais me impressionava é que mesmo com o 2-0, o Flamengo partia para cima e marcava muito forte, né? Então, assim, com muita vontade a marcação do Flamengo. Isso me impressionou bastante. Teve um lance que me chamou a atenção, que foi uma obstrução do Barbosa em cima do Plata, e aí falando um pouco mais de arbitragem, que o jogador, eu acho que foi o próprio Barbosa, ele chegou a pegar no colo, né? Ele obstruiu, o jogador ia cair, ele chega a pegar no colo, ou seja, atrapalha o ataque, o jogador segura literalmente o outro para não cair, e não teve falta, não teve nada, né? Então, assim, os jogadores do Flamengo têm a mania de não reclamar com o juiz, não fazer pressão, né? O que é o contrário, porque o Botafogo fez demais. Mas nada marcado, então isso me impressionou um pouco mais. Teve um lance também do De La Cruz, que o De La Cruz entrou na área
driblando, chutou de canhota, chutou um pouco fácil, né? Fraco pro goleiro, mas eu queria chamar a atenção porque eu gostaria de ver mais isso no De La Cruz, né? Ele tomando essa iniciativa de partir para dentro, né? Ele que chuta bem de fora da área, ainda chuta pouco, né? Ano passado chutou muito pouco, esse ano a gente está vendo ele chutar pouco também, são poucos jogos, mas eu gostaria de vê-lo mais fazendo exatamente isso que ele fez. Ele perdeu essa bola, mas a gente queria ver o De La Cruz partindo para dentro, né? Aí eu fiz uma anotação aqui que aos 37 do primeiro tempo eu achei o Alexandro um pouco cansado. Imaginei que inclusive ele sairia e entraria o Ayrton Lucas no segundo tempo para dar um pouco mais de volume de jogo. Ele terminou indo até o final. Infelizmente foi ele que veio a falhar. Mas só para ressaltar que eu fiz logo essa anotação no início do jogo. Ele respirando fundo, ele voltando meio cansado assim. Acho que a idade está pesando na questão do Alexandro. Por isso que às vezes a gente realmente vê que uma das substituições clássicas do Filipe Luís é colocar o Ayrton Lucas, né? Gostei muito também no final do primeiro tempo da movimentação do Bruno Henrique. Acho que nesse esquema 4-4-2, ele estando mais próximo ao gol, sem essa obrigação de voltar para marcar, deixou ele um pouco mais livre para essas arrancadas, para jogar com espaço, né, vazio, que é o que ele gosta tanto, que ele é bom de fazer. Então acho que esse tipo de esquema favorece ao jogo do Bruno Henrique, né? Tivemos mais uma tabela no finalzinho do jogo, onde o Gerson deu mole, né? Falei aqui um pouco também, mas achei assim que as tabelas funcionaram muito mais, por exemplo, do que os cruzamentos. A gente via, por exemplo, o Flamengo diante do Filipe Luís arriscando muito cruzamento, uns cruzamentos que não davam em nada, não tinha gol de cabeça, não dava rebote, e hoje o Flamengo está tabelando muito mais do que apenas chegando na linha de fundo e cruzando, né? E eu acho que tem que ter mais isso, que a tabela vem funcionando, né? Afinal de contas, hoje a gente teve aí 2 gols, 2 não, né? 3 gols, porque o gol de pênalti também saiu de uma tabela. Então, assim, as tabelas funcionaram muito mais. Quando o Flamengo tentou cruzar, o que fez pouco no jogo, realmente não dava certo. Teve uma situação de uma bola na mão, né, aos 42, no finalzinho do primeiro tempo, mas, mais uma vez, nem o VAR foi chamado, então correu tudo normalmente. No finalzinho do jogo, início do segundo tempo, o Flamengo parece que diminuiu o ritmo, deixou o Botafogo jogar também para um pouco se cansar, e a gente fechou o jogo aí com 54% de posse de bola a favor do Flamengo. No segundo tempo, a gente começou de novo com jogadas em cima do Wesley, né? O Wesley, só que aí o Wesley falhando um pouco, principalmente na questão do cruzamento. Acho que o Wesley, na recomposição, na roubada de bola, na parte defensiva, é um grande jogador. Ele vem se destacando, mas na parte ofensiva ele peca um pouco, né? Os cruzamentos dele não são cruzamentos que chegam na área bem, né? Nem sempre ele faz isso. Os chutes, às vezes ele sai de cara pro gol, ele não é aquele lateral que chuta gol. Acho que precisa melhorar um pouco também. O que a gente pode falar aqui? Marquei também aqui uma situação que o Telles dá por trás no Gerson, que está indo em direção ao gol, nem amarelo ele tomou, mais uma vez. Então, assim, teve uma outra situação em que ele é marcado uma falta, ele esbraveja em cima do árbitro, ele xinga o cara e o cara só manda ficar calmo, né? É impressionante como a arbitragem, em alguns momentos, é conivente, né, com essa situação do jogador gritar com o árbitro. Ele fica o tempo todo mostrando que tem que ter o capitão é que tem que falar com ele, mas de fato, quando isso não acontece, ele não toma nenhuma atitude, né? Teve uma situação que o Michael foi empurrado deliberadamente também, nada aconteceu. E aí chama atenção para uma falta que o Telles fez no Bruno Henrique, e na jogada, nada marcado, na jogada seguinte o Bruno Henrique corre atrás dele e faz uma falta. O Bruno Henrique tem esse costume, eu não sei se você já observou isso, Flagramado. Aliás, pode deixar aí nos comentários se você já observou isso. O Bruno Henrique, ele revida algumas coisas. Se o juiz não marca, parece que ele vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Ele sai correndo e geralmente faz uma falta. Por isso que ano passado ele tomava tanto amarelo. E eu vi isso acontecendo no início do segundo tempo. Isso aconteceu novamente. O que mais que eu acho que a gente pode falar aqui? Gostei também no segundo tempo do De La Cruz. No finalzinho do jogo ele foi substituído, mas sempre muito bem posicionado, se soltando um pouco mais. É esse o De La Cruz que o Flamengo precisa, né? Aos 19 tivemos aí quase um golaço do Michael, né? Aquela bola que ele pega de primeira, a bola sai, mas a bola é difícil de pegar de primeira, até que ele consegue pegar. E aos 24 entra o Arrascaeta no lugar do Plata. O Plata que fez um bom jogo, né? O Arrascaeta eu achei que
não fez um bom jogo como nos outros 2 jogos que ele entrou esse ano. Ele fez uma diferença armando como 10. Hoje ele foi um pouco mais tímido, hoje o time estava em outro ritmo, inclusive ele falou isso depois do jogo. Ele deu uma entrevista falando com relação à sua parte física, a gente vai chegar nessa parte também. Tivemos um lançamento do Rossi também, que foi um lançamento muito bonito, né? Um lançamento de goleiro que a gente vê, é muito raro no futebol brasileiro isso acontecer. Ele, numa retomada de bola, ele consegue não só armar o contra-ataque, mas ele praticamente dá uma assistência, né? Mais uma vez, a gente não conseguiu resultar em gol, mas assim, o passe do Rossi mostra que ele tem uma visão de jogo muito bacana. Aos 34, já no finalzinho, entrou o Juninho no lugar do Bruno Henrique e o Luiz Araújo no lugar do Michael. O Juninho não entrou muito bem. Acho que nesse caso foi uma pressão, está jogando uma final, mas ele recebe uma bola, domina errado, tem uma bola que ele toca para trás e erra. Então ele teve 3 momentos que ele toca na bola, os 3 ele errou. Né? Um ele errou o domínio, o outro ele errou um passe, o outro ele erra um passe e faz uma falta, né? Logo em seguida ele erra o domínio e depois faz uma falta. E aí logo em seguida a esse movimento que ele erra e faz a falta, no contra-ataque o Flamengo toma o gol, né? Foi não culpa do Juninho, na verdade foi culpa do Alexandre que erra a bola, ele deixou a zaga vendida, aí tem um rebate, o Rossi até consegue fazer um certo milagre, defende a queima-roupa, mas aí no rebote o Flamengo toma o gol. Nesse sentido, mancha um pouquinho, seria um 3-0, aí todo mundo gostaria de ter ido para casa sem tomar esse gol. O golaço do Luiz Araújo só mostra o que a gente já vem falando aqui no canal, nos vídeos anteriores. A gente vê o Luiz Araújo como um 12º jogador e talvez um titular absoluto. Eu vejo ele mais como titular, num esquema onde a gente tem 3 atacantes, né? Com 2 atacantes, eu já não vejo ele jogando como Plata, por exemplo, um pouco mais por dentro. Agora, quando o Flamengo jogar com 2 pontas e um centroavante, com certeza o Luiz Araújo vai ser o titular. Tivemos uma outra jogada em que o Gerson ia entrando na área, foi empurrado mais uma vez, mas só amarelo, né? Não teve vermelho, não teve nada demais. No finalzinho do jogo entrou o Danilo, quase que ele não entra, ele entrou no lugar do Léo Pereira, mostrando que o Felipe Luiz vai fazer esse tipo de opção, né? Colocar o Danilo ali como zagueiro na parte esquerda do campo, e o Everton Araújo entrou para o lugar de De La Cruz, que saiu. Final de jogo, mais uma vez, um domínio amplo do Flamengo, o Botafogo não assustou. Final de jogo teve Gerson tabelando mais uma vez, dando chapéu, ou seja, o Flamengo mostrando o seu domínio e assim ganhando um jogo com superioridade, sendo tricampeão da Supercopa. Lembrando que não tem nenhum bicampeão, o único era o Flamengo e hoje é tricampeão aí. Lembrando também que o Bruno Henrique e o Arrascaeta se tornaram os jogadores que vestiram a camisa do Flamengo com mais títulos, né? Passaram Zico, passaram Gabigol e também o Júnior, e tem hoje 14 títulos. Só para você ter uma ideia, são 4 cariocas, 3 Supercopas, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e uma Recopa sul-americana. E o Felipe Luiz se torna o primeiro homem a ser campeão da Copa, né, da Supercopa, como jogador e como técnico, né? A Supercopa que tem 8 edições, tivemos 2 na década de 90, uma o Grêmio ganhou, outra o Corinthians, depois 6 agora, recentemente desde 2020, se eu não me engano. E o Felipe Luiz, o único que ganhou como técnico e como jogador. Felipe Luiz que está fazendo um trabalho brilhante. Eu vou falar um pouquinho aqui da coletiva dele, mas assim, são 18 jogos, uma derrota apenas, né? Hoje ele tem 2 títulos, ou seja, ele tem mais títulos do que derrotas, lembrando muito o Jorge Jesus na sua passagem. Eu arriscaria dizer que a gente está diante de um grande treinador e quem sabe até um treinador que vai marcar muito mais do que o JJ, né? Que assim, os grandes campeões, os grandes ídolos, eles na verdade têm que ser superados, né? A gente tem a ideia de que o Zico é o maior, mas a gente sabe que no fundo a gente gostaria de ter esse jogador que arrebentasse e ganhasse muito mais. A gente sempre tem que querer mais como torcedor. E eu acho que o Felipe Luiz está caminhando para ser esse cara, né? São 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates, só uma derrota, né? E o que eu gostei muito das entrevistas, né, nesse tipo de campeonato que tem título, tem muitas entrevistas com jogadores que não é muito comum nos jogos, escolhe um ou outro, né? E aqui todos falam, né? Ou quase todos falam. E o que eu coloquei aqui
como destaque nessas entrevistas é que o time está muito unido. Você vê todos eles se elogiando muito, né? Você vê que eles não têm essa coisa do ego, né? Pelo menos agora não tem. Isso é muito bacana, né? Com a saída de alguns jogadores, como o Gabigol, por exemplo, a gente percebe que essa coisa do ego, da disputa por posição, ela é uma besteira, porque os campeonatos são longos, o ano é longo, muitos campeonatos, e todos eles com um discurso muito parecido, de se elogiar, de colocar o mérito no grupo, né? E aí, ressaltando essas entrevistas, ressaltaria do Arrascaeta que ele falou uma coisa sobre a questão física dele, né? Aí ele coloca mais uma vez o grupo na frente. Ele fala o seguinte, ó: espero o mais rápido possível que eu esteja 100%. E assim como eu falei para o Filipe Luiz, eu quero o melhor para o Flamengo. Se meu companheiro estiver melhor do que eu, ele deve começar. Fico feliz, pois fizemos um grande jogo. Ou seja, duas coisas importantes nessa declaração. A primeira, que ele não está 100%, como a gente imaginou, ainda não está. Lembrando que ele fez uma cirurgia no final de dezembro. E a segunda, que é mais uma vez ele vestindo a camisa 10, né? E a camisa 10, ela é um símbolo no Flamengo. Ele tem que ter essa postura e dizer que prefere que um companheiro que esteja melhor do que ele entre para jogar. Ou seja, falando um pouco sobre essa ideia da titularidade que eu falo aqui, né? A gente esperou que ele fosse o titular, mas a gente viu um Michael não jogando na mesma posição que o Arrascaeta, mas jogando ali com esse meia mais aberto, dando conta do recado. Então isso foi bem interessante da gente ver, ou seja, o Flamengo está bem suprido, né, de jogadores. Falando um pouco da coletiva do Filipe Luiz para a gente terminar aqui o nosso vídeo, esse vídeo especial, né, afinal de contas o Flamengo é tricampeão da Supercopa, começamos muito bem o ano, esperamos que o ano seja assim. Se você está comigo até agora, deixa o seu comentário aí, marca aí o horário que você está vendo o vídeo aí, é só clicar na setinha aí, faz seu comentário se você está acompanhando comigo até agora, se você concorda com essa minha análise. Lembrando, é só uma análise de torcedor, né? Então é uma análise pessoal, opinião, cada um tem a sua, coloca a sua aí nos comentários. Falando um pouco então dessa coletiva, o Filipe Luiz falou muito do elenco, né? Ele falou que ele tem um elenco que permite que ele possa mexer no time e revezar até o brasileiro. Então ele diz que a ideia dele é essa, né? É revezar o elenco no Campeonato Carioca, ir mexendo, não usar só o time titular, deixar todo o time entrosado, ele usou essa palavra, não desgastar os jogadores até o brasileiro. Falou que teve uma preparação boa nos Estados Unidos, que gostou, que estavam bem fisicamente os jogadores, e sobre ganhar o título, né? Fizeram essa pergunta para ele, falou que nada melhor, nada maior do que ganhar um título com o time que você ama, né? Falou sobre ser torcedor novamente, né? Sobre ser torcedor desde pequeno, e que só há um problema nisso, que sempre que você ganha, você quer cada vez mais ganhar. Então nunca você chega ao limite, né? Você nunca chega a ficar satisfeito. Você sempre quer mais e mais e mais, e isso gera uma certa pressão. Falou um pouco também sobre o Arrasca e o Bruno Henrique, que são esses jogadores que se tornaram jogadores com mais títulos com a camisa do Flamengo. Ele falou que eles são jogadores exemplo porque eles se cobram muito. Ele falou que eles chegam a chorar quando eles não conseguem executar aquilo que é planejado, que é combinado, que eles desejam. São jogadores que impressionam muito ele tá falando desses dois, né, especificamente, que se cobram muito. Então, mais uma vez a gente vendo aí uma filosofia sendo modificada no Flamengo. Isso é muito interessante, porque isso é uma mentalidade vencedora, dá pra gente perceber isso, né? Ele falou que a conexão que ele tem com esses jogadores, ele jamais vai ter em outro lugar. Porque, de fato, ele jogou com esses jogadores. Só para você ter uma ideia, desse elenco todo, ele jogou com todos os jogadores, menos 5. Apenas 5 jogadores não foram companheiros do Filipe Luiz enquanto ele jogou no Flamengo. Então, assim, ele tem uma conexão de saber o que se passa dentro do vestiário mais do que qualquer técnico que viesse para treinar o Flamengo, né? Ele falou também que impressiona muito porque os jogadores acreditam em tudo que ele fala. Tudo que ele fala, os caras acreditam e vão lá e fazem, né? E ele finaliza sobre o elenco dizendo que dificilmente haverá um elenco assim no Brasil, na história, né? Não sei se ele exagera um pouco ou se de fato a gente que não tem a noção do elenco que o Flamengo tem, de fato, né? Ele fala um pouco que se conectou muito com o Boto, que foi... a primeira conversa que ele teve foi em 23 de dezembro, desde então ele percebeu uma coisa espetacular vindo dessa conexão. Falou que o Boto entende muito a visão do Filipe Luiz, até porque foi técnico de futebol, e que eles têm ideias muito boas que ainda vão ser implantadas no Flamengo, né? Chamou de uma coisa espetacular, foi isso que ele falou com relação ao Boto. Falou um pouco sobre o Alcaraz também, pediu até licença para falar um pouco mais, para esclarecer a situação.
e disse que na quinta-feira, antes do jogo do Sampaio Corrêa, o próprio Alcaraz chamou ele para conversar e explicou que tinha uma proposta do Everton. Então, desmentindo o que muita gente falou sobre o Alcaraz não saber que estaria sendo vendido, né, ou emprestado. Foi o próprio Alcaraz que questionou o Filipe Luís se tinha chance de jogar no time, porque tinha uma proposta de voltar para a Inglaterra, e o Filipe foi muito sincero com ele. Comparou ele, inclusive, ao Plata, que foram contratados na mesma época, tiveram o mesmo início difícil, mas que o Plata, quando entrava, fazia diferença no time. Chegou até a usar a expressão, o Plata arrombou a porta do vestiário e falou, cara, o time precisa de mim, eu vou jogar, né? E o Filipe Luís falou que precisa disso, de jogadores que façam essa diferença, o que não estava acontecendo com o Alcaraz, e que o Alcaraz estava atrás de muitos jogadores. Ele foi muito claro com o Alcaraz, e o Alcaraz simplesmente entendeu que não tinha espaço no Flamengo, tomou a decisão de ir para o Everton, né? E aí, assim, o que mais me chamou a atenção foi o Filipe Luís se colocar num lugar de... Muita gente tem falado isso, que o Filipe Luís está com muito poder no Flamengo, que o Filipe Luís é um jogador, é um treinador que está centralizando todas as suas forças, e muita gente colocando isso como se fosse negativo. Mas eu vi um discurso do Filipe Luís hoje, nessa coletiva, de um cara que é um chefe, mas é um chefe que serve ao elenco. Ele falou sobre colocar o time à disposição de um grande jogador. E aí citou o Pedro, quando fala que quando o Pedro voltar, o time vai se adaptar ao modo como o Pedro joga. E não forçar o Pedro a jogar como ele quer. Então isso mostra uma liderança, mas uma liderança de serviço ao time. E não de egoísmo a jogar do jeito que ele quer, né? Então ele citou isso quando o Plata começou a jogar bem e o time fazer o time jogar em torno do Plata. E aí ele fala que o esforço do jogador, né, que não dá nada de graça para ninguém, ele precisa vir no campo. O jogador tem que falar em campo, e isso que ele observa, porque ele observa os mínimos detalhes. São palavras dele, né? Eu tô aqui dando meu tempero, falando um pouco, parafraseando o Filipe Luís, para não ficar essa coisa chata de ficar lendo o que ele falou. Mas eu acho muito importante ressaltar isso, porque não é toda hora que a gente tem uma coletiva com essa qualidade. Então, por isso o vídeo de hoje é um pouco mais longo, mas acho que vale a pena a gente tocar nesses pontos, até para poder ficar registrado para o resto do ano. Não vai ser todas as vezes que eu vou fazer isso, falar de toda a coletiva, mas acho importante a gente ressaltar esses pontos. E aí ele finaliza com a questão do Alcaraz, falando que ficou triste por não conseguir tirar dele o melhor, né? Que mandou, inclusive, uma mensagem para ele dizendo que se sente em dívida por ele, porque gosta muito dele, mas que não conseguiu tirar o melhor futebol que o Alcaraz podia. Ou seja, uma inversão de papéis totalmente absurda, né? Porque o que a gente espera é que o treinador cobre o jogador para fazer aquilo que ele quer. E o Filipe Luís se colocando como culpado por o Alcaraz não jogar, né? Então, assim, ele cita que falou com o Boto, que estava preocupado com a questão do alto investimento que foi feito no Alcaraz e que ele não estava jogando, e que ele estava preocupado com isso porque existia uma certa pressão para ele jogar, afinal de contas ele foi a contratação mais cara do Flamengo e não estava jogando. E aí o que mais que eu acho que eu coloquei aqui como absurdo é que se fosse outro técnico, colocava o Alcaraz para jogar até ele se queimar com a torcida. Ou então não escalava ele, simplesmente dane-se o jogador e dane-se o que o clube gastou com ele. Mas o Filipe Luís não, ficou preocupado em não conseguir fazer um jogador de alto investimento, sendo que o salário do Felipe tá lá caindo todo mês, mas ele preocupado com a finança do clube. Então, assim, o Felipe é muito moderno, por isso que eu uso a palavra absurdo. A gente nunca viu isso, né? Nem com o JJ, que ele fechava muitas coisas, ele não era tão aberto, principalmente nas coletivas, como está sendo o Filipe Luís. A gente não sabia como era, pode até ser que fosse assim. Mas a gente está vendo um técnico muito moderno, com uma visão, sim, centralizadora, mas uma visão muito para frente, em prol do time, da instituição, e não só do emprego dele, né? Não só das ideias dele, até porque ele é um técnico novo, não tem nem 20 jogos como técnico. Poderia realmente ficar... subir a cabeça e tentar mostrar que ele é um bom técnico. Ele não quer mostrar, ele quer que o Flamengo dê certo. Então, a preocupação dele com o Boto com relação ao investimento é muito válida, né? E assim, ele se fosse qualquer outro técnico, não estaria nem aí, repito, para essa situação. E ele não, ele se mostrou sentido, porque não conseguiu fazer o Alcaraz jogar e foi muito sincero com ele, né? Eu acho que isso que é mais bacana no futebol, porque a gente sabe que no meio do futebol existe muita trairagem. E então, assim, na minha opinião, o que eu resumo nessa história toda?
Eu acho, sem exagero, que estamos diante de um dos melhores técnicos da atualidade e talvez da história do futebol brasileiro. Sem dúvida, o Felipe Luiz está se colocando como um técnico, inclusive de carreira internacional, que não é o costume dos técnicos brasileiros. A gente tem pouquíssimos técnicos brasileiros de sucesso na Europa, né? Que tem treinando outras seleções, a gente vê, mas técnicos de nome, né? Que são sucesso na Europa, a gente não vê. A gente vê muito técnico português fazendo isso, né? Mas brasileiro não. Então eu tenho muito medo dele não ficar muito tempo no Flamengo, porque com o trabalho que o Felipe Luiz tem, com a modernidade, a visão moderna dele, daqui a pouco os times, talvez até os times que ele foi jogador, comecem a vê-lo como um potencial técnico. E aí vai ser difícil segurar esse técnico aqui. Falando em técnico, acho que é isso. Acho que a minha análise um pouco longa sobre o jogo, sobre a coletiva é essa. Não sei se você concorda, Flagramável, com isso tudo que eu falei. Coloca no comentário aí se você acha, se você concorda, se você não discorda. Vamos abrir esse debate. E aí, falando de técnico e mudando de assunto, encerrando o nosso vídeo, a informação que eu acabei de receber é que o Botafogo está negociando com o Tite para assumir aí o comando do Botafogo. Não sei nem o que falar sobre isso, né? Vai ser engraçado ver o Tite no Botafogo. Vai ser um casamento aí pro flamenguista que vai gerar pelo menos muito meme. É isso, Flagramável. Parabéns ao Flamengo. Esse ano é só o começo. Espero que desses 6, 7 campeonatos aí que a gente tem, a gente possa chegar bem em todos, se não ganhar todos. Mas é excelente a gente começar o ano aí nesse primeiro dia de mês, segundozinho dia de mês de fevereiro, a gente já começar com o título dessa importância. Lembrando a você que a gente vai voltar com as nossas lives todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Então, nesta segunda-feira, já tem live com os nossos outros Flagamáveis para a gente repercutir um pouco mais esse título do Flamengo, essa janela de transferências, esse início de ano do Flamengo. Então, não deixa de seguir a gente aí, se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo ou quando começar a live. Lembra? 8 horas da noite. Acompanha a gente também nas redes sociais para você ficar sempre sabendo por onde a gente tá, que hora a gente vai lançar um vídeo. É isso, beleza? Deixa seu like aí, comenta o que você achou, se inscreve no canal, tudo aquilo que eu venho falando, deixa a sua opinião aí e o mais importante, não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. O vídeo de hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo, na live. Abraço!